Caros irmãos em Jesus, mais uma vez rogamos que o Mestre nos abençoe. O nosso tema dessa 30ª aula é a ceia pascual e a prisão no Getsemane. É a época da Páscoa. A Páscoa era a primeira das 3 grandes festas anuais e era comemorada em Jerusalém. Esse episódio, a Páscoa, vocês acham que já conhecem, né? Quem não conhece o episódio da Páscoa? Todos conhecem? Então nós vamos... mais ou menos. Então eu acredito que vamos recapitular rapidinho, não é? Os israelitas estavam vivendo no Egito. Tinham ido para lá quando José, um deles, fora muito bem quisto pelo faraó e um administrador no Egito, então conseguira levar todo o seu povo para lá. Era um grupo de pessoas numeroso, mas não tão grande, não é? Porém, eles foram procriando muito, porque eles tinham aquela norma de fazer um grande povo para o Senhor Jeová. Então, a norma era crescei e multiplicai-vos, não é? Então, eles proliferaram muito. E também o faraó amigo desencarnou e também José desencarnou. Os tempos foram mudando e os novos governantes não viam com bons olhos os israelitas crescendo demais dentro do seu país e tomaram várias providências. Eles não podiam ser os israelitas cidadãos, não tinham os direitos de cidadãos. E também fizeram um controle de natalidade, porque determinaram que o primeiro menino que nascesse em cada família seria morto. E então nasceu um menino numa determinada família e ia ser morto. Mas a mãe dele o pôs num cestinho, bem calafetado, e mandou a irmãzinha dele colocar lá no rio Nilo, onde a princesa egípcia se banhava. E a princesa gostou do menino e levou-o para o palácio e criou lá no palácio do faraó com todos os benefícios, com a melhor educação e com toda a consideração. Então, um israelita teria sido criado no palácio do faraó. Mas ele sabia sua origem, havia comunicação com sua família. E quando ele já era um homem feito, ele viu um soldado egípcio maltratar aqueles que eram do seu povo. E ele não resistiu e agrediu aquele soldado e o matou. Aí ele precisou fugir, precisou ir para muito longe. E estando lá, é que se manifestou nele a mediunidade. Ele começou a ouvir mensagem do Senhor, quer dizer, dos espíritos que lhe falavam em nome de Deus, para que ele voltasse ao Egito e conseguisse do faraó que deixasse o povo israelita sair, ir embora do Egito. Aí tem aquela história, não é, de que o faraó não queria deixar, porque eles eram mão de obra boa e barata, não é? Mas acontece que vieram as pragas, teriam vindo pragas determinadas por Deus. A história é contada pelos israelitas. Então, naturalmente, eles puxam a brasa para a sardinha deles, não é? E vieram as pragas, foram 10 pragas. O faraó ficava assustado com a praga, parecia que ia ceder, mas depois ele voltava atrás. Até que veio a última praga, terrível, terrível. Porque eles receberam no mês de abril, equivalente ao nosso mês de abril, o mês de Nisan. Na noite de 14 iria acontecer algo especial. E eles receberam orientação, os israelitas, através de Moisés, para que eles matassem um cordeiro. E com o sangue do cordeiro tingissem as ombreiras das suas portas. Aquela noite o Senhor iria passar por lá. Onde houvesse o sangue do cordeiro, a praga não entraria.
Mas onde não houvesse o sangue do cordeiro, a praga entraria e mataria todos os primogênitos de todas as casas e até primogênito dos animais. Quer dizer, a gente sabe que Deus não faria uma coisa dessa, não é? Deus é Pai de todos. Mas eles entenderam assim. E de fato, nessa noite de 14 de Nisan, a tal praga veio e matou todos os primogênitos entre os egípcios e não feriu nenhum dos israelitas. Passou por cima deles, saltou por cima. Então, Páscoa quer dizer passagem. É esta passagem que é relembrada na Páscoa. Eles receberam depois instruções para fazer disso uma espécie de um ritual, uma lembrança. E aí eu costumo comentar que parece o nosso 7 de setembro, quando nós nos emancipamos em relação a Portugal, não é? Então, eles festejavam a libertação deles, do que eles achavam que era um cativeiro no Egito. Esse foi o episódio da passagem que deu origem à festa da Páscoa e que era rigorosamente observada. Eles, para festejar a Páscoa, ainda hoje, se não tem carne de cordeiro, eles fazem alguma semelhança e tem ervas amargas. Por que ervas amargas? Para lembrar o amargor que eles sofreram naquele cativeiro. A carne do cordeiro, para lembrar que foi com ele que eles se salvaram. E também eles tinham recebido instruções para comer aquela pequena ceia, já vestidos e calçados, cajado na mão. Quer dizer, quando o faraó cedeu, eles saíram imediatamente, antes que o faraó se arrependesse. Eles já estavam prontos para a viagem, alimentados para a viagem. Essa é a história da Páscoa. Agora vamos ver, nós vimos numa das aulas que Jesus, essa é a terceira Páscoa, a terceira e última Páscoa de que ele participa, não é? Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém. Ele estava lá em Jerusalém, mas à noite ele não ficava em Jerusalém propriamente. Ele ia com os seus apóstolos e passava nas encostas do Monte das Oliveiras, não é? Fugindo à perseguição. Ele estava ameaçado de morte. Na quinta-feira, Jesus disse a Pedro e João: "Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos." E os discípulos perguntaram: "Onde queres que a preparemos?" E Jesus disse: "Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar." Nós vemos aí que Jesus está antecipando um fato, é uma presciência de Jesus, não é? Sem dúvida. "E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos?" Provavelmente havia já um entendimento de Jesus com esse homem. E quando perguntassem isso a ele, ele já teria reservado um aposento para a ceia de Jesus com os seus apóstolos. E a verdade é que nós chamamos esse lugar, essa sala de refeições, de cenáculo. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado, ali fazei os preparativos. Os discípulos foram, encontraram tudo como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Nessa refeição no cenáculo, nessa ceia pascual, surgiu uma discussão sobre quem deveria se considerar o maior. Essa passagem é apresentada em diferentes lugares desse episódio pelos evangelistas, mas me parece que ela fica bem logo no começo, essa discussão. Jesus lhes fez ver que os reis e autoridades dominam sobre as pessoas, mas que entre eles tinha de ser diferente. O maior se fazer pequeno e o líder ser um servidor, porque ele mesmo, Jesus, o servia.
Eu acredito que a questão era quem iria lavar os pés dos outros, porque eles tinham o costume de, quando chegavam em casa, se lavarem, não somente as mãos, não é? Vinham da caminhada, então se higienizavam. No cabelo eles passavam óleo para tirar a poeira também, e aí ficavam prontos para se alimentarem, não é? E a questão talvez fosse quem deles deveria lavar o pé dos outros, não é? E Jesus dá uma demonstração admirável, porque ele tirou o manto, cingiu-se com uma toalha, pôs água numa bacia e ele começou a lavar e enxugar os pés dos discípulos. Pedro não queria deixar que Jesus lhe lavasse os pés, né? Ele achava um absurdo. Não me lavarás os pés, né? E Jesus insistiu com ele. Como ele estava rejeitando muito, Jesus lhe disse: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Pedro, que era impulsivo, né, disse: Senhor, não só os pés, mas as mãos e a cabeça. Mas Jesus explicou para eles que não precisava. Que no mais eles já estavam limpos, não é? Lavando os pés me parece que é o modo de caminhar, é a direção em que se caminha. Ajustando as bases, tudo mais fica correto, não é? Depois dessa cerimônia, que muitos procuram reproduzir, né? Chama-se o lava-pés, Jesus perguntou a eles: compreendeis bem o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Se eu, sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Não significaria que precisavam lavar os pés materialmente, mas que ajudassem cada qual a perseverar nas boas bases, não é? Limpar as bases do seu conhecimento, do seu entendimento, se ajudarem mutuamente. Chegando a hora da ceia, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos. Vocês já sabem que não era a mesa como nós temos hoje, não é? Eles se assentavam no chão, né? E se recostavam. Havia alguma coisa disposta em algum lugar, mas eles não tinham mesa propriamente, não é? E Jesus, sentando-se à mesa, disse aos apóstolos que ele tinha desejado muito comer aquela Páscoa com eles, porque não mais faria isso de novo, a não ser no mundo espiritual. Jesus estava se despedindo, né? Era a última Páscoa, que ele teria a oportunidade de estar com eles, né? Aí Jesus tomou um pão, deu graças e repartiu entre eles, dizendo que era o seu corpo oferecido por eles, e que fizessem assim em memória dele. Depois, os apóstolos, quando se reuniam, tinham esse costume de dar graças, partir o pão entre todos os presentes da ceia, da reunião que eles faziam, porque eles estavam relembrando o que Jesus lhes recomendara. Jesus fez o mesmo com o cálice de vinho, dizendo que simbolizava o sangue que ele iria derramar por eles, fazendo uma nova aliança com a humanidade. Era a vida que ele doaria para beneficiá-los com uma nova aliança espiritual. Eles pegaram ao pé da letra. Entretanto, o ato era simbólico. Significava o quê? Que Jesus partilhara com eles sua própria vida. O sangue simbolizava a vida material, corporal. Partilhar a sua própria vida como um pão de verdade e amor. Era, entretanto, um ato simbólico. Significava que Jesus partilhara com eles sua própria vida, a vida corpórea, como um pão de verdade e amor para alimentá-los de conhecimento, de sentimento, e que eles deviam assimilar esse alimento em memória dele. Será só alimentarem-se em memória dele? Fazer isso em memória de mim. Significava para eles partilharem com as pessoas
assim como ele partilhara a sua vida e o ensinamento. Era para fazerem a mesma coisa com as demais pessoas que viessem a aderir ao grupo, não é? Era o ideal do Cristo que iria ser passado em ideia e exemplificação para as demais pessoas. Assim as pessoas se alimentariam também da verdade e do amor, né? Ainda nessa ceia, há o episódio da indicação do traidor. Alguém estava traindo Jesus. Ele sabia, Jesus sabia. Jesus sabia, mas não impediu. Jesus disse: é para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Estava nos Salmos isso, né? Então a gente nota que Jesus procurou cumprir muitas profecias a respeito do Messias. Essa foi uma delas, não é? Mas Jesus estava avisando ao grupo que um deles o trairia. Naturalmente, todos queriam saber: sou eu, Senhor? Acaso sou eu, Senhor? Não é? Mas Jesus disse que está avisando antes, para que quando acontecer, mais creiam nele. Por isso Jesus muitas vezes falou antecipadamente. Porque quando os fatos aconteceram, aí eles perceberam que Jesus sabia de tudo o que estava acontecendo realmente. Reparamos que Jesus não impediu Judas de atraiçoar. Respeitou o livre-arbítrio. É preciso, não é? Não agrediu Judas. Ele não usou de violência. Mas lamentou o traidor por causa das consequências que ele sofreria, não é? Ele disse: melhor seria que atasse uma mó ao pescoço, não é? E se afogasse. Não que estava sugerindo o suicídio para Judas, mas quer dizer, muita infelicidade, viriam consequências terríveis para a pessoa. Todos se perguntavam quem seria o traidor, e Simão Pedro fez um sinal para João. João era o mais moço da turma e estava aconchegado a Jesus. Naquele quadro de Da Vinci a gente vê, não é? João aconchegado a Jesus. Que era para perguntar: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: aquele a quem eu der o pedaço molhado. O pedaço de pão molhou no vinho e deu a Judas Iscariotes. E falou para ele: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Interessante, não é? Judas saiu logo. Os demais discípulos não entenderam o que tinha acontecido. Pensaram que Jesus tinha mandado Judas fazer alguma compra ou dar algo aos pobres, porque Judas era o tesoureiro do grupo. Era ele que tinha a bolsa do dinheiro, não é? Depois que Judas saiu, Jesus anunciou para os demais que logo ele será glorificado. É o sentido que ele dá à palavra glória, glória espiritual. É glória quando nós conseguimos superar uma dificuldade, enfrentar algo com coragem, com perseverança. Quando não cedemos às sugestões do mal, superamos, não é? Então, tudo isto é glória espiritual. Jesus iria ser glorificado espiritualmente. Era o sacrifício dele, o testemunho dele, mas era uma glória espiritual, ele superar tudo isso. E eles o procurarão brevemente, mas não poderão ir aonde ele está indo. Onde é que ele está indo? Ele vai desencarnar. Então os outros não podem, não está na hora, não é? E dá-lhes um novo mandamento. Isto é maravilhoso. Porque o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, era um mandamento que já estava lá no Velho Testamento. Jesus reafirmou, mas agora ele vai dar um novo mandamento. Esse é dele. Que vos ameis uns aos outros, é a mesma coisa. Assim como eu vos amei. Mudou. O como Jesus amava, não é?
com compreensão, com perdão, com ajuda, sempre amar assim. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Olha aí, ficou o sinal, ficou a identificação do cristão. Quando ama aos seus semelhantes. Então esse é o cristão. Agiu dessa maneira, esse é cristão. Disse Jesus também: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Realmente, amor de pai e de mãe, que a gente sempre exalta, não é? O pai e mãe dão a vida pelo seu filho. Então, um ser humano não demonstra maior amor senão quando ele dá a alguém a sua própria vida. Por alguém, ele se sacrifica. Porque não pensemos que é apenas morrer na cruz como fez Jesus, não é? Ele não simplesmente ali na cruz é que ele deu a vida pelos seus amigos, não. Ele desceu de planos superiores, renunciou a situações melhores, veio ao mundo e encarnou, cresceu, se desenvolveu, enfrentou todas as circunstâncias, todas as oposições para deixar um caminho, o caminho da verdade e da vida que leva a Deus, não é? Então isso que ele ofereceu, a vida dele, não foi só porque morreu na cruz, isso foi um arremate, não é? Mas foi a doação da sua vida. Isso é amor. Isso é amor. Quando nos devotamos ao nosso semelhante, né? Nessa ceia pascual, também houve um aviso importante para Pedro. Os evangelistas divergem. Como é que se deu esse diálogo entre Jesus e Pedro? E em que oportunidade aconteceu dentro da ceia? Mas eles sabem, são concordes todos eles, em que o apóstolo Pedro se acreditava corajoso, a ponto de enfrentar até a morte pelo seu mestre. Aliás, não foi só Pedro, né? Os outros também diziam: não, nós nunca te trairemos, todos nós estaremos contigo, porque Jesus tinha dito que ele ia ser sacrificado e o pessoal ia debandar. Eles não quiseram aceitar isso. Não, nós te acompanharemos até a morte, nós não te abandonaremos, não é? E Pedro foi dos mais veementes, não é? Ainda que me seja preciso morrer, eu não te abandonarei, né? Mas Jesus disse a ele, Jesus fez um aviso, disse a Pedro que Satanás, a gente já sabe que Satanás o que é? É um adversário do bem. Um adversário espiritual, né? Pedir a permissão, olha aí, nada estava acontecendo à revelia de Jesus. O Espírito, para atuar sobre Pedro, que fazia parte da equipe de Jesus, não ia à revelia da autoridade do Mestre, não é? Pediu permissão para experimentar Pedro, para tentá-lo. Então Jesus não impediu o adversário de experimentar Pedro, porque é bom, né, a gente ser experimentado, porque se cair, ainda assim a gente vai aprender que está errado, que precisa melhorar, não é? Ele não impediu o espírito adversário, mas avisou Pedro. Interessante que nesse livrinho aí, coisas que não esqueci porque me ensinaram muito, tem um episódio assim. É um episódio curioso de um gatinho que o espírito do bem não pôde impedir o livre-arbítrio de quem queria me prejudicar, mas pôde passar para mim instrução que se eu usasse, eu estaria protegida, não é? Então aqui também Jesus, ele não impediu o adversário espiritual, não tirou o livre-arbítrio dele, mas pôde avisar Pedro, deixá-lo alerta, não é? Nesta mesma noite, tu irás comigo até a morte. Nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E é interessante que o povo já fez assim, que o galo cantou 3 vezes. Não. Pedro negou 3 vezes, o galo cantou uma só. E o galo cantou porque era de madrugada. Não foi milagroso, né?
Quer dizer, Jesus estava dizendo, antes que amanheça o dia, antes que o galo cante, né? Tu me negarás 3 vezes. E foi, aconteceu mesmo, né? Mas Jesus também informou a Pedro, eu, porém, roguei por ti. Olha a proteção, o amparo, a misericórdia, a compreensão, para que a tua fé não desfaleça. Porque o apóstolo poderia ficar desanimado, complexado pela culpa, não é? E não realizar mais tarefas. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Quer dizer que nós, quando erramos, podemos depois nos fortalecer espiritualmente e aí temos condição de ajudar os outros, não é? A também permanecerem no bem. Ainda nesta ceia pascual, consta que Jesus teria dito para eles tomarem da bolsa, do alforje e até venderem a capa para comprar espada, se não a tivessem. Jesus diz que 2 espadas, né? As 2 espadas. Bom, se for simbólico, a gente já pode entender, vigilância e oração. Descarta tudo e fica vigilante e eleva o pensamento, não é? Para Jesus estava se cumprindo a hora e eles precisavam estar bem prevenidos. Jesus avisou bem, né? Jesus sabia de tudo que ia acontecer, não era para impedir, mas ajudou a eles, orientando, não é? E agora, o João o Evangelista narra nessa ceia pascual, lá no cenáculo, ele narra que Jesus fez um sermão. Porque quando Jesus falava longamente, não é? Nós chamamos isso de sermão. Ele fez um sermão para os seus companheiros naquela ceia pascual. João, o evangelista, é que narra, porque os outros não mencionam estas coisas, mas são muito importantes. Vejamos. Ele confortou os discípulos, disse a eles que não se perturbassem. Credes em Deus, crede também em mim. Acreditem em mim, não é? Cuidado com isso, porque muita gente fala, crês em Deus, crê também em mim. Não, credes em Deus, não para crer. Já a pessoa crê, Jesus está concedendo que ele crê. Credes em Deus, vocês acreditam em Deus, não acreditam? Acreditam. Então, acreditem em mim também, não é? Ele vai preparar-lhes o lugar, a fim de estarem com ele depois. Olha aí que promessa linda, não é? Não vai acabar. Eles vão estar juntos novamente. Jesus, indo adiante, prepararia para eles o lugar, para acolhê-los, não é? Naturalmente, se eles perseverassem nos bons pensamentos, sentimentos e ações. Tomé, porém, Tomé não era aquele apóstolo assim meio cético? Ele está raciocinando. Tomé é assim, ele raciocina. Ele diz para Jesus que não sabem para onde o mestre vai, porque o mestre falou, eles não entenderam. Então, não sabe para onde o mestre vai. Então, como é que eles podem saber o caminho para ir lá também, não é? Jesus, é aí que Jesus responde, eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Quer dizer, é para me seguir, não é? O caminho sou eu. Tudo aquilo que eu ensinei, que eu exemplifiquei para vocês, não é? Filipe, um outro dos apóstolos, pediu a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Quer dizer, ele não está entendendo por que Jesus fala tanta coisa. Ele quer ver Deus, Filipe quer ver Deus, não é? Aí já ficaria tudo bem. Mas Jesus explica, eu tenho estado convosco todo esse tempo, ao redor de 3 anos, não é? Trabalhando com eles. E você ainda não viu Deus. Quem me vê, vê também o Pai. Aí algumas pessoas se apegam aí e dizem que Jesus é Deus. Ele falou para Filipe, quem me vê, vê também o Pai. Não, mas quem vê a obra divina no seu auge, na sua realização, vê Deus.
não é? O cientista, numa gotinha de água que ele põe ali no microscópio, ele vê um mundo. Ele vê uma realização, e se ele for de instinto religioso, ele vai ver o próprio Deus na organização de tudo, né? Então, Jesus estando com eles, a mais alta expressão de espiritualidade que podia ser vista na terra, não é? Filipe, ali 3 anos, observando o que ele fazia, o que falava, grandes expressões de vida espiritual, e ele ainda não tinha percebido que em Jesus estava Deus, como está em todos nós, se nós expressarmos o nosso potencial, não é? Jesus então afirma: quem crer nele também fará o que ele fez e coisas ainda maiores, porque ele vai para junto do Pai. E de lá ele atenderá ao que pedirem em seu nome. Olha, Jesus está afirmando que nós podemos fazer coisas maiores do que ele fez. Não só o que ele fez, mas coisas maiores. Naturalmente, Jesus está falando de longo prazo, né, para a humanidade. Porque os apóstolos fizeram muitas coisas que Jesus tinha feito também, não é? Inclusive o que o povo chamava de ressurreição dos mortos, mas que não era, que era retirar de estados letárgicos, não é? Os apóstolos fizeram também. Curaram pessoas, afastaram espíritos, tudo aquilo que Jesus realizou, não é? E nós também, quando trabalhamos no campo espiritual, através da mediunidade, nós conseguimos aliviar as dores, melhorar a saúde das pessoas, resolver certos casos de obsessão em que o obsessor e o obsidiado estavam emaranhados, a gente consegue apaziguar, né? Voltarem os dois a continuar a sua vida e o seu progresso. Nós conseguimos aliviar pessoas dos seus problemas, das suas mágoas, das suas dores. Quem está desesperançado, nós conseguimos ajudar a pessoa a recuperar o seu caminho, não é verdade? Com o que nós sabemos e com o que fazemos. Então, realmente, grandes obras podemos fazer. E como Jesus, do lado de lá, ainda atende o que a gente pedir, aquilo que a gente sozinho não consegue fazer, a gente diz: em nome de Jesus, ó Jesus amado, né? Nós te pedimos proteção para este caso. Então ele ainda atende do lado de lá. Aí vem aquela promessa do Consolador, que é também o Paráclito, o Espírito de verdade. Isso nós temos no capítulo 26, quando se fala da liberação da mediunidade. No livro nós abordamos bem melhor este trecho, por isso não vamos repetir. Mas é quando Jesus assegura: não vos deixarei órfãos. Aí ele promete que se eles perseverarem no seu ensino, ele rogará ao Pai que enviará um outro advogado para assessorar, para ajudar, para orientar, que é a comunicação espiritual, não é? Que nós dizemos que no Espiritismo nós temos esse Consolador, é o Consolador de volta, não é? Porque não era a pessoa, Jesus não prometeu pessoa, prometeu Espírito, Espírito de verdade, Espírito Santo. Quer dizer, os bons espíritos assistindo o grupo dos apóstolos, como assiste até hoje todo o agrupamento que se forma em nome de Jesus. Se tem Jesus como a cabeça, nós somos os membros, não é? E temos essa assistência espiritual. Bem, nessa mesma ceia, Jesus disse para eles: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Como será que o mundo faz paz? Faz paz interesseira. Se você faz isso para mim, então eu faço isso para você. Vamos fazer aqui um acordo. E nem sempre é duradoura, não é? É uma paz interesseira, egoísta e não é duradoura. Não tem essa certeza. A paz de Jesus, ele diz: não vou lá dou como a dá o mundo. É uma paz realmente, né,
que podemos sentir, podemos viver, que não perderemos se mantivermos naturalmente a conduta aconselhada por Ele, não é? Não se turbe o vosso coração, porque Ele está falando para os apóstolos, não é? Eles vão passar por uma surpresa. Apesar de tudo que Jesus está anunciando, eles não entendem direito. Parece nós, quando às vezes não queremos ouvir, não queremos compreender. As pessoas falam, mas a gente parece que não aceita, a mente fica turbada. Assim estavam eles. Então Jesus não quer que eles fiquem surpresos, que eles fiquem desarvorados a hora em que as coisas acontecerem. Jesus está muito amoroso. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele diz que Ele vai, mas Ele voltará para eles, que deviam se alegrar de que Ele vá para o Pai, porque o Pai é maior do que Ele. Nós temos aí a afirmativa de Jesus que Ele não é igual a Deus, não é? Ele está dizendo tudo isso antes, para que quando acontecer, creiam. Olha como Ele se preocupa com eles, não é? Aí tem uma imagem bonita que Ele vai fazer. Ele é sobre a videira e os ramos. Jesus exorta a que eles permaneçam ligados a Ele. Esse ligados a Ele quer dizer, pensando em Jesus, lembrando o seu ensinamento, procurando continuar a segui-lo, não é? Continuem ligados a mim, porque Ele é a verdadeira videira. A vide, no caso, simbolizava o sangue, né? O vinho, e simbolizava a vida, mas no caso a vida espiritual. Jesus tinha vida espiritual. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Então Jesus tinha uma vida espiritual imensa. Ele diz que o Pai, Deus, é o agricultor. Jesus é a videira verdadeira, cheia de vitalidade espiritual. E eles, os apóstolos, são os ramos da videira. São as expansões da videira. Se eles se desligarem de Jesus, seria como se o ramo se desligou da árvore. Um ramo desligado da árvore, o que é que acontece? Ele fica um galho seco, não tem vitalidade. Ele tem vitalidade porque ele está ligado à videira. Então, se eles permanecessem ligados a Jesus, ao pensamento, ao sentimento, ao exemplo, eles teriam vida espiritual, estariam vitalizados, não é? E se eles permanecessem ligados a Jesus, eles teriam essa vida e o Pai os limparia para que deem muitos frutos. Que linda mensagem! Porque quando nós estamos ligados a Jesus, nós não somos perfeitos, mas nós estamos desejosos de pensar, sentir e agir como Jesus. E quando nós fazemos isso, nós ficamos ligados ao plano superior e vamos recebendo ensinos, estímulos, amparo, e nós vamos nos limpando das imperfeições, dos maus costumes, não é? Nós vamos limpando, ficando mais vitalizados espiritualmente, sem estas coisas outras que nos atrapalham, que nos desviam do bem, não é? Porque Deus quer que a gente dê muitos frutos, que a gente faça as coisas boas. Deus nos criou para quê? Nos criou para sermos instrumentos da sua santa vontade, para fazermos o bem. Deus não cria nada inútil nem mal. Nós não somos inúteis e não somos maus. Nós somos instrumentos da vontade divina. E se a gente entender, a gente vai produzir muitos frutos, muitos atos bons. Outra expressão linda nesse sermão do cenáculo, que vale a pena vocês depois lerem devagarinho. Ele diz: já não vos chamarei servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. É mesmo, servo é mandado. Ele não entende os planos do seu senhor, nem pergunta.
Ele é mandado. Como diz aí a Joana diz assim: eu sou bem mandada, mandou eu faço. Não é? Então o servo é assim, é bem mandado. Mas ele não entende os desígnios do seu Senhor, porque o Senhor manda fazer isto ou aquilo. Mas ele é servo, ele faz, ele cumpre, não é? Mas Jesus agora diz assim: eu já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos chamarei de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Quer dizer, o que eu sei, eu já abri para vocês, já partilhei com vocês. Então agora estamos em igualdade, nós somos amigos, companheiros de trabalho. Eu venci o mundo, é outra expressão linda que está nesse sermão do cenáculo. Jesus diz assim, que por não serem do mundo, os apóstolos não eram do mundo, como eu também não sou, porque Jesus não partilhava dos interesses e do modo de agir comum, e os apóstolos tinham deixado muita coisa para seguir a Jesus, pensando no ideal, no serviço da seara, não é? Por isso, eles serão incompreendidos e perseguidos, como Jesus também foi. Serão expulsos da sinagoga, aconteceu. E até mortos, aconteceu para vários deles, não é? Então Jesus compara o que eles vão sofrer, as lutas, as dificuldades que eles vão enfrentar. Jesus compara com a mulher que está para dar à luz. Como a mulher que está para dar à luz, eles agora irão chorar e se lamentar. Começa pela partida de Jesus, não é? Vão se sentir órfãos. Mas depois terão alegria quando voltar a vê-los. A hora que Jesus apareceu ressurgido foi uma felicidade, não é? Que está chegando a hora em que serão dispersos cada um para a sua casa e o deixarão só. Ai, foi verdade. Ele sabia, não é? O medo de morrer. Não tem coragem de enfrentar isso, não é? Ele sabia que eles seriam dispersos, cada um para a sua casa. E o deixariam só. Mas ele não estaria só. O Pai estaria com ele. Quer dizer, que ele estava em comunicação espiritual, não estava desamparado, não se sentia sozinho. Os apóstolos o teriam deixado, não é? Mas por ignorância, por medo de morrer, mas ele estava em comunhão com o Pai, que falou tudo isto para que tenhais paz em mim, para que eles compreendessem os acontecimentos que se dariam em breve e para que eles mantivessem a serenidade. Esse é o objetivo de Jesus falar tudo isso. Ele não quer que os seus apóstolos fiquem assim, perdidos, desorientados, se lastimando, entrando em depressão, não é? Ele queria que eles enfrentassem isso com serenidade. Aliás, por exemplo, nós espíritas temos aprendido com a doutrina e com as manifestações dos espíritos, e nós já conseguimos enfrentar a partida de seres queridos com certo equilíbrio, com certa serenidade, não é? Como disse Emmanuel para Chico Xavier, morra com educação. E a gente também vê os seres queridos partirem, e a gente vê com educação, não é? Então, no mundo passais por aflições. É mesmo. A Terra é planeta de provas e de expiações, passamos por aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não queria dizer que ele venceu as pessoas do mundo. Ele venceu as circunstâncias, todos os problemas, ele superou, não é? Ele convida a gente. Ele sabe que nós vamos passar por aflições, mas nos convida a, como ele, nós termos bom ânimo, superarmos esses problemas naturais do mundo. E aí Jesus faz uma oração. Quando termina o sermão do cenáculo, Jesus faz uma oração. Ele ora, fala com Deus. Essa oração é chamada de sacerdotal. Está aí anotado que foi um luterano que deu essa denominação. Outros, como Lagrange, por exemplo, chamam de oração pela unidade.
Vamos ver o que é que Jesus fala. Mas essa oração de Jesus é um exemplo de como se deve orar. Porque Jesus só busca propósitos elevados. Ele não fala de nada material. Ele ora só buscando o que é espiritual. Ele também fala com simplicidade e com naturalidade. É uma conversa entre pai e filho. A gente vai dizer, mas isso era Jesus. Ué, nós não somos filhos de Deus? Também, é nosso pai. Então, com o nosso pai, a gente não usa de rapapés, não é? Quando a gente faz um louvor a Deus, é uma expansão do nosso sentimento, mas com palavras simples, não tem que enfeitar a oração, não é? Vamos ver, nessa oração Jesus pede por Ele mesmo. Olha aí, está ensinando a gente ainda, quando Ele faz essa oração. Temos que pedir por nós. Porque nós precisamos estar bem, precisamos estar compreendendo as coisas, precisamos estar fortalecidos, não é? Agora glorifica-me tu, ó Pai. Olha lá de novo a palavra glorificar, glória. Jesus está pedindo para Deus glorificá-lo. E a gente já sabe. Glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse, Jesus já estava com sabedoria, com um sentimento elevado, não é? Antes que a terra fosse formada. É admirável, né? Jesus é um espírito antigo e sábio e capaz, não é? Ele ora por si mesmo e ora pelos discípulos. Ele diz que Deus lhe confiara aquelas pessoas, confiara para ele orientar, para ele ensinar, né? Para ele cuidar que eles não se desviassem. E ele cuidou deles e os instruiu. Ele fez a sua parte, fez. Mas eles irão precisar de proteção. Então ele pede pelos discípulos. Só que ele diz assim, não peço que os tires do mundo. Porque às vezes a gente diz assim, né? Saindo do mundo a pessoa fica bem, né? Fica no céu. Não peço que os tires do mundo, porque é aqui que a gente precisa dessas experiências, desse trabalho. É aqui que a gente vai progredir. Como é que vai tirar do mundo? Se vai tirar do mundo, vai estacionar. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Quer dizer, ajudar para que a gente não caia nos erros, nas tentações, né? E Jesus ora também por nós, porque Ele ora pelos futuros cristãos. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Olha nós aqui. Jesus orou por nós, não é? Nós cremos em Jesus por causa da palavra dos apóstolos, não foi? Nós aprendemos com eles, vimos o testemunho deles, os ensinamentos de Jesus, não é? A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Jesus sonha com a união espiritual da humanidade toda. Assim como ele consegue essa união com o Pai, com a vontade de Deus, com a sabedoria de Deus, com o amor de Deus, ele se identifica, ele deseja, sonha e trabalha por isso, para que a humanidade toda forme um só, não é? Um só pensamento, um só sentimento. Bem, terminada a ceia, eles cantaram um hino. Provavelmente eram daqueles salmos, não é? Porque os salmos eram orações para serem cantadas. Cantaram um hino e saíram dali e foram para o Monte das Oliveiras. É onde eles iam à noite, né? Para fugir dos adversários. Eles não ficavam na cidade. Então terminou a ceia, eles foram para o refúgio deles. Dirigiram-se para o jardim, o Horto das Oliveiras, chamado Getsemane. E em aramaico quer dizer prensa de óleo, porque como havia oliveiras, as olivas, né? Lá eles prensavam para produzir o azeite, não é? Ao pé ou na encosta do monte estava esse jardim, horto. Deixando os demais discípulos sentados à entrada, vigiando, Jesus adentrou o horto
levando consigo Pedro, Tiago e João. Ele foi lá a fim de orar. Nessa hora difícil, ele nos ensina. A gente busca comunhão com o Pai. Precisamos estar nessa ligação. Os problemas da vida, problemas familiares, dificuldades que nós encontramos, olha, oração, elevamos para o Pai. Não podemos desligar, precisamos dessa ligação, né? Chegando a um local de sua escolha, começou a se entristecer e a se angustiar. E disse aos 3, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Agora, você já sabe, já comentamos várias vezes, né? Essa tristeza e angústia de Jesus. Absolutamente não era por medo de morrer, porque Jesus sabia que a vida continuava. Ele não tinha medo da dor, porque sabia superar, não é? E a gente sempre mostra, para ficar bem claro, que pessoas aqui do mundo, sem maior desenvolvimento espiritual, eles enfrentam a morte com coragem, é ou não é? Desafia, sofrimento, são corajosos para enfrentar sofrimento e morte. E Jesus não seria? Quer dizer que Jesus está com medinho de morrer. Ai, tadinho de mim, que vão me maltratar. Ele avisou, ele sabia, ele podia ter fugido se quisesse, não é? Então Jesus não estava sofrendo por medo das dores físicas, nem pelo abandono dos discípulos. Ele já tinha avisado que eles iriam deixá-lo sozinho, né? Ele entende todas essas coisas e não se aflige por isso, não é? Então, por que ele está angustiado, entristecido? Ele veio para abrir um caminho para a humanidade, especialmente para o povo israelita, porque era um povo que acreditava no Deus único, era o povo que podia entender a sua mensagem, mas ele está sendo rejeitado. E se ele é rejeitado, o que acontece com os israelitas? Eles continuarão errando, continuarão nos seus pecados, continuarão acarretando para si problemas desnecessários. Isso angustia o coração de Jesus, porque o que ele desejava era paz e progresso para todos eles, mas eles não querem, eles estão rejeitando, então vão continuar ainda uma sequência de dores e problemas. É uma tristeza. A gente compara então como um pai que vê o filho tomando o caminho errado. Esse pai não se angustia? O pai está bem. E o pai até compreende, é coisa da mocidade. Mas ele sabe que o filho está se encrencando, né? Está se prejudicando. E o coração do pai não pode estar feliz. Jesus ama aquele povo, representa a humanidade para ele. Ele não fica feliz por ver, bem que ele desejaria uma modificação. Agora, também Jesus fala num certo ponto que agora é a hora das trevas. Vocês já imaginaram a permissão para que esses espíritos adversários influam sobre as pessoas? Provavelmente assolaram os ódios, agiram sobre Judas, não é? Então há uma nuvem de espíritos perturbadores, agressores. E a sensibilidade de Jesus também devia sentir isso, essa presença desagradável, não é? Mas Jesus chegou lá com os apóstolos, deixou alguns vigiando a entrada, levou consigo Pedro, Tiago e João para orar. Ele afastou-se à distância de um tiro de pedra. A gente fica calculando, jogar uma pedra, até que distância se consegue, né? Uns 50 metros, talvez, não é? Aí Jesus se pôs de joelhos e orava dizendo: Pai, eu acho essa oração um ensinamento para todos nós. Jesus foi um mestre em tudo, até o finalzinho. Todas as atitudes dele são ensinamento. Pai, tudo te é possível. Olha a crença dele, a confiança dele em Deus. Deus pode tudo, é o Criador do universo. O que é que ele não pode? No universo que ele criou, o que é que ele não pode? Pode tudo. Se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Esquecemos de mostrar uma foto
da ceia. Mas agora eu gostaria de mostrar a outra que é Jesus no horto, a oração de Jesus. Essa, vamos pôr essa aí, para sentirmos bem, não é? Jesus orando. Só que quem foi o artista colocou lá um cálice lá em cima, não é? Não tinha cálice nenhum. Jesus é que falou: Pai, tudo te é possível, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Que testemunho admirável de confiança em Deus, não é? Eu penso, Senhor, que seria bom que eles me aceitassem, já melhorariam agora, não é? Então eu desejaria não enfrentar essa situação assim, que eles me aceitassem. Esse é o cálice que ele pede para passar. Não é o testemunho, para o testemunho ele está preparado, não é? Mas ele não queria ver aquela rejeição, que quem sabe ainda há alguma possibilidade de abrir um caminho, deles aceitarem, não é? Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua, porque Deus sabe mais do que qualquer pessoa. Jesus sabia muito, mas Deus sabe mais, né? Sabedoria perfeita. E naturalmente o que Deus quer é o melhor. Nós às vezes não percebemos que aquilo é o melhor. Para nós pensamos: olha, meu Deus, eu penso que isto aqui é o bom, olha como seria bom se fosse assim, Senhor. Mas a gente tem que aprender com Jesus. Mas seja feita a tua vontade, Pai, e não a minha. Porque eu não sei tudo. Eu penso desta maneira, mas eu confio na tua sabedoria e no teu amor. Então Jesus dá essa demonstração de compreensão sobre a Deus, de amor, de respeito, de obediência, não é? Por 3 vezes Jesus orou assim, com as mesmas palavras. Na terceira vez apareceu-lhe um anjo do céu, um mensageiro espiritual, que o confortava. Quer dizer que houve uma resposta, não é? Um amparo. E entrando em agonia, Jesus orava mais intensamente e teria então suado sangue. Vocês sabem que às vezes há algum exagero de quem narra, não é? Suado sangue. Até procuram justificar, dizem que certas pessoas em certas circunstâncias, por grandes agonias, produz mesmo um suor mais sanguinolento. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser somente uma expressão para dizer da grande angústia, não é? Em cada intervalo das 3 vezes em que orou, Jesus voltava para junto dos discípulos, mas os encontrava adormecidos, em vez de vigiando e orando. A gente sabe que quando ele foi, ele disse: fiquem aqui, vigiem e orem. Ele pediu para que estivessem com ele, não é? Atentos e orando. Mas quando Jesus voltava da oração, eles estavam dormindo. Na primeira vez em que voltou para os discípulos, Jesus disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Nem uma hora. Será que nós somos capazes de vigiar e orar no momento da vida, não é? Uma tarde toda ficar firme, apesar dos problemas? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Olha, a recomendação que vem até hoje para todos nós, não é? Estar atento para não ser envolvido pelas situações. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aí o pessoal diz assim: está vendo? A carne é fraca. Mas esquece que Jesus falou: o espírito, na verdade, está pronto. Quem comanda não é o corpo, é o espírito. O corpo faz o que o espírito mandar, não é? Na segunda vez, os apóstolos nem sabiam o que lhe dizer. Na terceira vez, Jesus lhes disse: ainda dormis e repousais. Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E Jesus ainda falava quando chegou Judas, acompanhado de grande turba, com espadas e cacetes.
enviada pelos principais sacerdotes e anciãos do povo. Mateus, Marcos e Lucas dizem que Judas saudou Jesus com um beijo. E foi assim que ele o identificou quem era o Messias, quem era o rabi, o mestre deles. Porque os outros, aquela turba não sabia. Aqueles soldados que vinham em nome do templo, os principais sacerdotes, eles não tinham ideia, não é? E Jesus se ocultava no meio do povo. Quem é? Quem deles que eu devo prender, não é? Então Judas chegando e saudando Jesus com um beijo, identificava. Era o combinado, né? E Jesus teria dito a ele: amigo, para que vieste? Quer dizer que até o último instante ele não tira a condição de amigo para a pessoa. Vamos ver o que a pessoa faz, né? Amigo, a que vieste? Lucas diz que ele falou assim: Judas, com um beijo traz o filho do homem? Mas João Evangelista tem uma versão um pouco diferente. Ele diz que Jesus já sabia o que ia acontecer. Sabia, porque ele até avisou os apóstolos. Então, quando chegou aquela turba, Jesus não esperou, ele se adiantou e se identificou. Com isso, ele protegeu aos discípulos, porque ele disse: se é a mim que buscai, deixai ir estes. Se é a mim que buscais, deixai ir estes. E aí se cumpria aquilo que ele falara na oração sacerdotal. Porque ele diz lá que ele não perdeu nenhum daqueles que Deus lhe confiou. E realmente nenhum deles foi prejudicado, não é? Os discípulos que estavam ao redor de Jesus, quando viram que ele ia ser preso mesmo, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? E Pedro puxou da espada e feriu um servo do sumo sacerdote, chamado Malco. Cortou a orelha direita dele. Mas Jesus o recriminou: Pedro, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. É a lei de causa e efeito, de ação e reação. Jesus ensina até o último instante, até quando ele está na cruz, ele está sempre com o seu comportamento, com o que fala, ele está ensinando, não é? Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Eu fui verificar como é que era a legião romana, né? Porque ele se baseia nisso, as legiões que eram conhecidas. São milhares, é muita gente. 12 legiões de anjos é muita gente, não é? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? É mesmo, se Jesus refugasse, não cumprisse, como é que ficava a programação? Não é? Havia uma programação para o Messias. Não beberei, porventura, o cálice que Deus me deu? E Jesus, então, curou a orelha de Malco, tocou a orelha dele e curou do ferimento. Agora, Jesus falou para aquela turba: saístes com espadas e cacetes para prender-me como a um salteador? Até parece, não é? Era um mestre, um rabi. Todos os dias estava convosco no templo ensinando e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Tudo estava mais ou menos previsto, havia circunstâncias, né? Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Aí Jesus foi preso, manietado, e todos os discípulos, deixando Jesus, fugiram. Jesus não tinha dito que eles iriam ser dispersos, cada um para as suas casas? E foram. O mestre sabia, não é? O comportamento humano. Eles não queriam ser presos também. Era perigo de morte, né? Agora, tem um episódio curioso que Marcos narra, que um jovem que seguia Jesus, que estava no grupo, estava coberto unicamente por um lençol. Vai ver que ele acordou no meio da noite, não é? Disseram Jesus com os apóstolos, e ele quis ir também, mas estava só com um lençol. Não se vestira direito. E quando o seguraram, sim, porque ali os soldados tentavam segurar
os seguidores de Jesus. Ele largou o lençol e fugiu desnudo. Ele salvou a vida, né? Então é um episódio curioso, mas que eles lembraram de narrar, que aconteceu inclusive isso. Nós estamos vendo, então, o finalzinho, estamos nos aproximando do finalzinho da vida de Jesus, não é? E como o Mestre se comporta, como ele encara a natureza humana, com compreensão, sem agressão, sem queixumes, Eu acredito que nesse comportamento de Jesus, nós temos tanto ensinamento, por exemplo, na família, não é? Às vezes prepararmos a família para a nossa partida. Porque às vezes a gente não prepara, o pessoal tem medo de falar da morte. E aí quando vem de repente, não conversamos, não fizemos isso, não fizemos aquilo, né? Talvez conversar a respeito da desencarnação, não é? Preparar as pessoas, é uma das coisas que a gente poderia fazer. E quando os acontecimentos vêm, a gente não ficar assim, desesperado, amargurado, pela conduta das pessoas que não correspondem da melhor maneira ao que nós desejaríamos. Talvez que a gente pensasse, olha, podiam me compreender melhor, podiam me ajudar, mas não fizeram, não é? Então a gente tem que ter essa compreensão da natureza humana e não perdermos a ligação com o alto. Esse é o segredo do que Jesus conseguia. Por que ele conseguia? Porque ele estava em ligação com o Pai, em união com o Pai. Aquilo que ele desejaria que todos nós tivéssemos, não é? Essa mesma união integral, confiança e seguir a lei divina. Então que nós consigamos, que nós aprendamos com Jesus, até neste episódio difícil e nessa ceia pascual, que nós aproveitemos para aprender ainda com o nosso Mestre Jesus. Obrigada a todos.